Fala galera, esse é o Conexão Field View, nosso bate-papo sobre agricultura digital. Esse aqui é o episódio 2 e a gente vai conversar um pouquinho sobre o diagnóstico Field View. Eu sou a Mari, do time de experiência do cliente. E eu sou o Pedro, gerente de produto da Climate. Mari, a gente está lançando o diagnóstico Field View para a próxima safra. Por que você não conta um pouquinho de onde que surgiu essa ideia? Isso era uma coisa que os produtores já vinham pedindo pra gente. Porque assim, hoje os produtores com Field View, eles conseguem mapear plantio, pulverização e colheita, mas eles não tinham nenhuma forma de acompanhar o desenvolvimento da lavoura ao longo da safra. Então o diagnóstico Field View veio para solucionar isso, para trazer esse acompanhamento mais contínuo ao longo da safra. Isso, Mari. Então, a ideia é que com o diagnóstico Field View a gente vai entregar para os produtores vários mapas durante a safra, entre o plantio e a colheita, para ajudar esses produtores a identificar problemas mais cedo e a direcionar o monitoramento da lavoura, né? Quando você fala encontrar problemas e diagnosticar problemas mais cedo, então, por exemplo, se durante o início da lavoura, no momento da germinação, ele vai conseguir identificar se aconteceu algum problema, alguma coisa nesse sentido, é isso? Mari, essa é uma das coisas que ele vai conseguir fazer. Então, deixa eu explicar o que é o diagnóstico Field View exatamente. Então, primeiro é um produto baseado em imagem de satélite e a gente entrega para o produtor várias dessas imagens ao longo da safra e são 3 mapas diferentes para cada uma das imagens, tá? Primeiro a gente entrega uma foto real, como se o produtor estivesse sobrevoando aquela área. E com essa foto ele vai conseguir ver a olho nu detalhes sobre o seu talhão. A gente também entrega um mapa de vegetação. O mapa de vegetação é um mapa com uma escala fixa que permite que o produtor compare o mesmo talhão ao longo de várias imagens ou que ele compare talhões diferentes. Então vou te dar um exemplo de uma utilidade do mapa de vegetação. Um produtor que plantou 2 talhões com a mesma variedade de soja, vamos dizer, na mesma data. Ele vai conseguir olhar o mapa de vegetação para esses 2 talhões, uma imagem que ele recebeu na mesma data, ele vai conseguir olhar o mapa de vegetação para esses 2 talhões e comparar qual dos talhões está se desenvolvendo melhor. Porque o mapa de vegetação ele vai justamente dar para o produtor essa ideia de que o talhão A versus o talhão B está se desenvolvendo diferente. Tá? Entendi. E aí tem mais uma terceira imagem, né? Isso. E aí a terceira camada que o produtor recebe vai ajudar com o problema que você acabou de descrever da germinação. Então o mapa de monitoramento é um mapa que ele acentua as diferenças dentro do mesmo talhão para aquela imagem, tá? Então para uma imagem que você vai receber, o mapa ele ajusta a escala para que a área de menor biomassa do talhão fique mais vermelha e a área de maior biomassa do talhão fique mais verde. Então vai ajudar para o produtor, por exemplo, entender qual é o ponto que ele tem que ir até o talhão para monitorar e entender qual é o problema que está acontecendo. Tá? E essas cores, se ele quiser comparar, por exemplo, 2 talhões diferentes, que ele consegue fazer isso? Como é que funciona? Ele consegue com o mapa de vegetação. O mapa de monitoramento não é um mapa bom para você comparar 2 talhões diferentes com imagens em datas diferentes. Porque ele não significa, uma área vermelha no mapa de monitoramento não significa que aquela área está produzindo mal. Significa simplesmente que naquele talhão, para aquela data, aquela é a área de menor índice de biomassa dentro daquele talhão. Pedro, você falou de biomassa, isso é NDVI? O que a Climate está trazendo de diferente? A gente traz um índice de biomassa que é parecido com o NDVI, mas uma das coisas de diferente que a Climate traz é o nosso próprio índice de biomassa. Então o que a gente fez? A gente investiu bastante em estudos internos para ajustar esse índice de biomassa, que é um índice de massa verde, né? Ele mede quanto de massa verde você tem no talhão, mas então o nosso índice, o CCI, ele é ajustado para algumas das nossas culturas de interesse, então para milho, soja, algodão. E ele funciona melhor principalmente no início da safra e no final da safra, que são épocas que o NDVI ele pode falhar um pouco na hora de trazer para o produtor o melhor insight. Que legal. E acho que uma coisa, desculpa te cortar, mas acho que uma coisa legal também é que isso está dentro do Field View, né? Então, para o nosso cliente, ele vai conseguir, além de comparar essas imagens, também comparar com os outros mapas que ele tem, né? De plantio, de colheita, de pulverização, enfim. Acho que isso também tá dentro do Field View, faz com que a plataforma seja mais completa, né? Exato, Maria. A gente desenvolveu essa ferramenta com com a mesma pegada, o mesmo intuito que a gente vinha desenvolvendo todas as outras funcionalidades. Ele é super fácil de usar, você consegue comparar os mapas lado a lado com qualquer outro dos seus mapas de plantio, de pulverização, de colheita. Não é simplesmente camadas de imagens de satélite soltas, você realmente vai conseguir fazer as correlações
entre o que você está vendo no desenvolvimento da lavoura, com o que você viu do plantio, o que você viu da pulverização e o que você viu da colheita. E o nosso intuito também é fazer com que o produtor ele haja em cima dessas ações usando o Field View. Então, você vai conseguir com o diagnóstico Field View usar um mapa de monitoramento e marcar um pin, marcar um alfinete numa área que você quer explorar e quer monitorar. Você pode ir até a lavoura com o Field View funcionando offline, anotar o que você está enxergando, tomar uma nota, tirar uma foto e ter isso registrado, e depois isso tudo vai te ajudar a fazer uma análise um pouco mais detalhada da safra, né? E falando nisso, acho que uma história legal foi no teste que a gente fez ano passado, né? Então a gente fez ao longo dessa safra um teste com 11 produtores. Isso. E uma das histórias foi que uma produtora lá do sul, ela usando essas imagens de satélite, viu que tinha alguma coisa esquisita no pivô dela, foi até o pivô, identificou que tinha um problema em um dos bicos, então que estava caindo menos água exatamente naquele pedaço do talhão, e conseguiu corrigir isso a tempo para depois da colheita dela, né? Então acho que esse tipo de história vai ser cada vez mais frequente agora, né? Exatamente. E aí o que a gente quer fazer é expandir esse piloto que a gente fez, que a gente ouviu histórias desse tipo que foram super legais com esses 11 produtores, e trazer isso agora para todos os nossos clientes Field View na próxima safra. Pedro, isso vai ser, quando estiver disponível para todo mundo, vai ser muito legal. Vai ser incrível, Mari, mas o que está todo mundo perguntando é quanto que isso vai custar. A resposta é mais incrível ainda, porque não vai custar nada a mais. Então, todas essas imagens de satélite, elas estão incluídas no preço. Então, a partir de setembro, todos os nossos clientes que tiverem os talhões cadastrados no Field View vão poder receber todas essas 3 imagens sem pagar a mais por isso, só o preço da licença. E só reforçando, é literalmente para todos os talhões cadastrados, né, Exato. Mari? Não só os talhões que o cliente usar o Field View Drive para mapear suas operações, mas outros talhões na sua fazenda que ele tenha cadastrado e criado os limites, ele também vai receber as imagens, né? Exato, é legal porque se o produtor quiser mapear só 100 hectares, por exemplo, de plantio e colheita, mas ele tiver uma fazenda maior, ele também consegue acompanhar o desenvolvimento da lavoura para todo o resto da fazenda dele, né? Isso é muito legal. Pedro, mas acho que uma coisa que não ficou muito clara, qual é a frequência que o produtor vai receber essas imagens? Mas esse é um ponto muito importante. Então, o satélite ele passa sobre cada um dos talhões em torno de uma vez por semana. Mas existe um fator que a gente não controla, principalmente aqui no Brasil, nosso clima tropical e na safra de verão, que é a cobertura de nuvens. Nossa expectativa tem sido que o produtor vai receber uma imagem mais ou menos a cada 2 semanas e vai variar entre a safra de verão e a safrinha. Mas existe o risco de, por eventuais coberturas de nuvens durante várias semanas consecutivas. E principalmente aquela cobertura exatamente no momento que o satélite passou para tomar a imagem, existe o risco de que o produtor acabe não recebendo para alguns dos seus talhões imagens durante um período maior de tempo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O satélite passa uma vez por semana em cima do talhão, e o produtor vai receber essa imagem dependendo se tiver nuvem, se não tiver. E a nossa expectativa é que ele receba isso uma vez a cada 2 semanas, mais ou menos, ele tem essa imagem. Exatamente, certo? Mari. E essa foi a experiência com aquele piloto que você mencionou, com os 11 produtores. Então, era isso que a gente queria falar sobre o diagnóstico Field View. Aproveitem, a partir de setembro, as imagens vão começar a estar disponíveis nas contas dos nossos clientes. E se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato com a gente pelo 0800, que é o 0800 707 5580, e fiquem conectados. Continuem assistindo os próximos episódios e até a próxima. Tchau. Tchau. Fala, galera. Esse é o diagnóstico Field View? Não. Calma. Silêncio. Blá, blá, blá. A monitor... que não vão conseguir... Então a expectativa tá grande e como que a gente termina agora?